Fala galerinha, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Contos da Noite. Desde já quero eu aqui agradecer por todo o carinho, gente, com carinho mesmo aqui, de coração. Todos aqueles que mandaram o like, todos aqueles que mandaram um oi, um bom dia, um forte abraço aqui, tá, do canal Contos da Noite. Todos aqueles que se inscreveram no nosso canal, gostaram do conto, viu, um forte abraço aqui do canal Contos da Noite, ok? E se você ainda que não se inscreveu, se inscreva e mande aquele joinha para fortalecer o canal. E vamos de relato. Nesta noite falaremos acerca da lenda do Wendigo. Acho que você já ouviu falar por aí. Já viu uma história, até mesmo na sua TV, um filme. Iremos falar um pouco sobre esta criatura mítica. O Wendigo é uma criatura mítica do folclore nativo americano algonquiano, que se acredita vagar nas florestas da região dos Grandes Lagos e na costa atlântica do Canadá dos Estados Unidos. A palavra Wendigo significa espírito maligno que come seres humanos. De acordo com algumas interpretações, enquanto o Wendigo pode simplesmente significar canibal de acordo com os outros. Embora a criatura tenha sido primeiramente descrita como uma entidade demoníaca ou um espírito maligno sem nenhuma forma física no folclore dos nativos americanos, o Wendigo tornou-se conhecido como uma besta com o tempo. De acordo com o folclore Ojibwa, o Wendigo são criaturas gigantes que chegam a crescer até mesmo de 4,5 metros ou mais. A razão por trás de que eles parecem tão érguios, mas também tão grandes, foi explicada com o traço mais famoso da criatura: a fome exterminável de carne humana. O Wendigo são criaturas de cobiça insaciável, e é por isso que eles nunca param, ou mais precisamente, eles nunca podem parar de procurar por sua próxima vítima. Diz a lenda que os Wendigos nunca estão satisfeitos e cheios, não importa o quanto consumam carne humana. Além disso, os Wendigo cresce cada vez que come carne humana. Proporcionalmente à carne que consome, se comer um humano de 75 quilos, faria seu corpo crescer muito mesmo. Algumas versões da lenda sugeriam que os Wendigos tinham uma pele coberta de pelo, enquanto alguns diziam que eles pareciam zumbis e carne em decomposição caía de seu corpo. A criatura tinha um crânio de veado como cabeça. De acordo com alguns dos folclores relevantes, outras características proeminentes eram que tinham olhos brilhantes, uma língua comprida e presas amarelas. De acordo com os mitos, existem duas maneiras de se transformar em um Wendigo: estar em contato com um por um longo período de tempo e consumir carnes humanas. Os nativos americanos acreditavam que comer carne humana, mesmo que fosse para sobreviver às condições rigorosas de inverno, transformava a pessoa em um Wendigo. Em uma nota lateral, outra versão do mito sugere que os seres humanos, que são extremamente gananciosos, podem se transformar nesta tal criatura.
A criatura, ou seja, o mendigo, são excepcionalmente fortes, imunes a condições climáticas adversas e têm sentidos elevados, o que os tornam excelentes caçadores. Eles podem curar seu corpo e se regenerar quando são feridos. Além disso, eles são conhecidos por imitar a voz de uma pessoa, viu? Tome muito cuidado quando você for passear pelas matas, em lugares que você não conhece, e ouvir uma voz te chamando. Pode ser o mendigo. Algumas lendas sugeriam que o mendigo deixaria sua vítima vagarosa e começaria a atrair a vítima, liberando um odor que só ele pode sentir esse cheiro. Então a vítima poderia, ou seja, perderia o sono e teria pesadelo dia após dia, que levaria à loucura. Os mendigos também podem manipular, controlar outras criaturas da floresta e fazer atacar as suas vítimas indefesas. Acredita que o mendigo se torna mais forte à medida que se envelhecem. Provavelmente, como a mais interessante dentre as suas habilidades, os mendigos também são conhecidos por serem capazes de controlar clima e invocar a escuridão. Durante o dia, à medida que envelhece, ele simplesmente vai se fortalecendo. Bem, existem duas opiniões diferentes sobre a cura para as pessoas que se transformam em mendigo. Acredita que se o ser humano que se transformou ou vai se transformar em mendigo permaneça dentro dele, ao redor da área do coração da criatura, que agora poderia ter 4,5 metros de altura ou mais, para salvar uma pessoa da maldição. Não apenas a criatura, mas a pessoa dentro dela deve ser morta. Em outra palavra, a morte é a única maneira de salvar uma alma que está com a condição de maldição desta lenda Wendigo. Dito isto, embora muito raramente houve alguma história que se disseram que uma pessoa sob a maldição ele se salvou, simplesmente é quase impossível. Mas existe a proteção do mendigo. As pessoas das tribos Ansinibione ou Gibuas creem e realizam uma dança cerimonial, apresentando o mendigo para afastar os maus espíritos, enfatizando a importância da solidariedade, cooperação entre as pessoas durante o inverno rigoroso e lembrando-os da ameaça. Existe também uma forma de matar o mendigo. Está também outra parte do mito que as opiniões diferem, enquanto algumas pessoas sugerem que os mendigos podem ser mortos queimados. Algumas dizem que só podem ser mortos usando arma de prata. A criatura deve ser estacada ou apunhalada no coração com uma arma de prata ou atirada usando balas de prata. Dito isto, de acordo com o folclore de Ojibwas, um caçador matou um mendigo com uma faca comum, esfaqueando-o na cabeça várias vezes. Em uma nota lateral, uma versão diferente do mito sugere que simplesmente não é tão fácil matar um mendigo. Matar demora muito mais do que apenas apunhalá-lo no coração. De acordo com essa versão da história, para poder matar um mendigo, você deve primeiro apunhalá-lo no coração
com uma arma de prata ou disparar uma bala de prata, depois desintegrar o coração, colocá-lo em uma caixa de prata e enterrar no cemitério da igreja. Mesmo isso não é suficiente, pois a criatura tem a habilidade de regeneração. As partes restantes do mendigo também devem ser desintegrada usando uma faca de prata. Então deve ser salgado e queimado até virar cinza e deve ser espalhado. Existem muitos por aí que avistaram o mendigo no Canadá e parte do norte dos Estados Unidos, onde vivem tribos de línguas. O avistamento do mendigo foram relatados por ambos nativos americanos, colonos brancos. No início do século XX, Jack, um homem de Wolf Creek, foi preso junto com seu irmão por matar 14 pessoas que alegavam ser o mendigo ou se transformaram nela. E as pessoas começaram a falar que isso era o transtorno ou uma psicose do mendigo. Esse transtorno do mendigo é um distúrbio psicológico que faz com que a pessoa pense que ele é um mendigo e faz desejar carne humana, mesmo quando ele tem acesso à comida regular, como um distúrbio ligado à cultura psicose. O mendigo foi relatada principalmente entre pessoas das tribos algonquinianas da América do Norte. No passado, a pessoa sob o efeito da psicose do mendigo seriam encaminhada para curandeiros nativos ou mortas se não curada, não pudesse curar. Agora você imagina bem essas pessoas, que estavam com este mal. O mendigo na cultura popular, sendo um monstro mais assustador do folclore, os mendigos foram apresentados até mesmo em programas de TV. Então fica aqui, meu querido, este relato. Se você gostou deste relato, dessa história, o que você achou? Comente aí nos comentários, dê aquele joinha, se inscreva no canal e desde já fica meus agradecimentos e tenham ótima noite e bons pesadelos.